Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola nesta quarta-feira, dia 29 de agosto. E nos destaques de hoje, vamos falar a respeito do tiro esportivo. Ontem o Vitória venceu e continua absoluto na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Bahia de técnico novo enfrenta hoje a equipe do Santos na Vila Belmiro. Também vamos falar do Campeonato do Nordeste. A CBF já liberou a tabela para o ano de 2013 e também vamos falar da Taça BH. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no programa Turma da Bola. Eu sobrevivi ao terremoto do Haiti. Nadei contra as enchentes do Brasil, do Paquistão, nos tsunamis da Indonésia e do Japão. Resisti ao cólera na Etiópia, à tuberculose no Quênia, passei fome na Somália e sofri com as minas terrestres no Camboja. Fui violentada e contaminada nos conflitos do Kosovo e da Chechênia e resgatada de furacões na América Central. Já retirei balas das minhas pernas, braços, peito e cabeça. Mas eu não sou invencível, nem imortal. Eu sou a esperança. Médicos Sem Fronteiras, 40 anos indo além da medicina. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante. Piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Estamos de volta para falar sobre o tiro esportivo. O Fabrício Ribeiro está comigo aqui, vai bater um papo a respeito desse esporte. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo. A satisfação estar aqui. Eu espero que dessa vez vá tudo certinho, né? Mas também eu estou do lado aqui do Daniel Cardoso, também atirador, e vai falar a respeito desse esporte que temos aqui na Bahia. Olha que é muito forte, viu? Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde, Paulo. Vamos falar um pouco do tiro, né? Explicar o que é o tiro esportivo, as modalidades e desmistificar um pouco sobre essa atividade. Viviane Rezende esteve por lá, acompanhou a rotina deles, enfim, se arriscou em alguns tiros. Vamos ver a matéria dela falar a respeito do tiro esportivo. Os disparos assustam os que não conhecem a modalidade, mas também atraem muitos aficionados. Diferente do que muitos pensam, o tiro prático não tem nada a ver com violência. É preciso ter muita instrução para pegar numa arma. As normas de segurança, tanto em clubes de tiro quanto em competições esportivas, são muito rigorosas. Temos hoje no Brasil dois órgãos que cuidam de armamento de fogo, o SINARME e o SIGMA. Vamos falar do SINARME, Sistema Nacional de Armas de Fogo. É feito pela Polícia Federal. Você tem que ser maior de 25 anos, não responder a nenhum processo, ter todos os nada-constas, eleitorais, federais, civis, criminais, ter atividade lícita, residência fixa, e hoje eles pedem que você relate a necessidade do armamento. Por isso não se ouve falar de incidentes ocorridos durante treinamentos ou competições. Normalmente o pessoal tem ideia errônea do que seja tiro. Quando fala em tiro, procura associar eventos policiais com marginais. Não é isso, tiro esportivo não é isso. Procure ver, inclusive, se tem algum problema envolvendo o atirador. Não tem. Atirador é um cara disciplinado. Por quê? Porque para ele entrar aqui, nós exigimos que ele tenha uma boa conduta.
E sobre o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003 e tem a finalidade de proibir o cidadão comum de portar armas de fogo, Daniel dispara. No dia que nós acabarmos com as armas, sobrarão as lâminas. Nós acabaremos com as lâminas, sobrarão as pedras. Acabaremos com as pedras, sobrarão as mãos. Então nós somos o veículo, a arma é apenas o objeto. Aproveitando a presença do instrutor Daniel Lopes, resolvi tomar uma aula básica de como atirar. Flexiona um pouco o joelho, isso aponta para frente, não volta a rotar não. Dedos paralelos, você encontra esse ponto vermelho aqui na frente. O ponto vermelho na cabeça do copo. Nosso câmera Durval também aproveitou para aprender um pouco. Aí você segura aqui, beleza? Você tá vendo esse espaço vazio na arma? Você vai pôr essa mão. Não, abre um pouco a perna. Perna. Ó, bate. Se tivesse montando a cavalo. Acertar não é a parte mais difícil, mas sim respeitar as regras da competição. As normas de segurança são várias. Durante um campeonato de tiro prático, por exemplo, se o atirador estiver com a arma carregada enquanto espera a sua vez de atirar, ele é desclassificado. Existem diversas modalidades de tiro ao alvo. Essa que tentamos aprender é o IPSC, uma modalidade bastante dinâmica, que simula situações reais de uso defensivo de uma arma de fogo. O IPSC já é praticado em mais de 60 países. São utilizadas pistolas e revólveres, divididos em diversas categorias. O armamento ele tem que ser todo original, de fábrica. Por exemplo, essa pistola, que é uma pistola também do mesmo calibre .40, uma pistola nacional, pistola brasileira, modelo 1911, que é o modelo do frame da pistola, o modelo 1911, o modelo das armas mais bem sucedidas do mundo. As duas são usadas para o IPSC? As duas armas são usadas para o IPSC, essa na categoria Standard e essa na categoria Production. Há também aquelas modalidades que utilizam armas longas, a exemplo das carabinas. O interessante é que não são apenas os homens que vêm aderindo à prática. A cada dia, as mulheres ganham mais espaço no tiro. Edilene Fernandes é um bom exemplo. A atiradora já coleciona vários títulos importantes, como de campeã baiana e também campeã norte e nordeste de carabina. Por que decidiu atirar? Olha, isso foi na realidade iniciativa do meu marido. Como ele já gosta e ele atira, e como final de semana eu ficava em casa, ele começou a me trazer. E aí comecei a atirar e gostar realmente do esporte. Fui muito bem recebida por todos, com muitas orientações, dicas que os outros atiradores me dão. E vi que eu comecei a ter bons resultados e aí passei a participar, né, todo final de semana. Seria muito bom que outras mulheres viessem participar, que viessem conhecer um pouco. Mas não é qualquer um que pode abraçar o tiro esportivo. É necessário atender uma série de requisitos. O atirador ele é altamente disciplinado, até porque para ele fazer parte de um clube de tiro, né, ele tem que ser uma pessoa idônea, não pode ter nenhuma passagem pela polícia ou nenhum processo contra ele. Tá? Ele tem que passar por uma instrução para começar a pegar em arma, para começar a praticar o tiro. E como nós pregamos a disciplina, acima de tudo, nos estandes, então a pessoa ela sempre está atenta à segurança, né, e à disciplina. Tem mais! Todas as armas dos atiradores devem ser registradas. O atirador não é aquele que pega a arma, vai num colégio e efetua disparo para as pessoas. O atirador é aquele que tem uma arma guardada em casa, num cofre. No mínimo tem que ter 3 ou 4 portas para se chegar até esse acesso. Antes de você ter essa concessão, o Exército Brasileiro vai na sua residência, na sua presença, e verifica se tudo aquilo que você está falando é verdade. Se por algum momento ele desconfiar ou ele perceber que existe alguma fragilidade na guarda desse material, você não tem essa concessão. Eu nunca ouvi falar de um acidente na casa de um atirador. Geralmente os acidentes ocorrem daqueles civis, né, que não praticam o tiro ao alvo
e que compra uma arma para sua defesa própria e como não teve nenhuma instrução de segurança, ele acaba deixando essa arma ao alcance de uma criança ou de um adolescente e acaba ocorrendo o tiro acidental. Além de Cassiano Morino ser diretor da Associação Baiana de Tiro e delegado da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, ele é atleta profissional da modalidade. Eu fui vice-campeão brasileiro em 2011, carabina mira aberta de ar. Fui campeão baiano também em 2011 na mesma modalidade. Fui vice-campeão brasileiro na carabina mira aberta 25 metros. Fomos campeões brasileiros por equipe em 2011 e fomos recordistas brasileiros por equipe também em 2011. Segundo ele, ainda é pouco o apoio que o tiro recebe no estado. Não, infelizmente o atleta se mantém com os recursos próprios. Existe uma bolsa do governo federal, que é a Bolsa Atleta, que na verdade não é específica para o tiro, e sim para todas as modalidades, onde nós temos que alcançar uma colocação a nível nacional ou internacional para ter direito a essa bolsa. Mas até lá o atleta tem que se manter por conta própria. O vice-presidente da ABT, Álvaro Castro, é a figura mais antiga do tiro baiano. Ele acompanhou todo o desenvolvimento do esporte no estado e também lamenta a falta de incentivo governamental para o crescimento da modalidade na Bahia. O governo do estado não chega aqui nem para cumprimentar a gente, nada. Não nos dão nada, pelo contrário, nada. O governo do estado não ajuda em coisa nenhuma. E é um esporte caro. É caro inicialmente, onde você tem que adquirir a arma, a munição e depois de um certo tempo nós somos fiscalizados pelo Exército através do SFPC, que é o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. É o Exército que nos controla. Então depois de certo tempo você pode adquirir uma máquina de recarga, aí começa a baratear, fica mais barato para você poder praticar. E também aquela arma que você comprou, ela vai se diluindo durante o tempo. Então é caro início, depois não. Apesar de tudo, os atiradores tentam se manter como podem, usando os próprios recursos para manter acesa a chama do tiro esportivo na Bahia. Muito bem, então, portanto, a matéria de Viviane Rezende a respeito do tiro esportivo. Eu queria deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores que ela e o Durval, o nosso câmera aqui, inclusive está na câmera 2 aqui, eles fizeram no mínimo, viu, Daniel, 8 filmagens para acertar uma daquela. Deixar bem claro para não enganar, dizer que eles são bons, é muito ruim, como diz o mineiro, ruim demais da conta. Daniel Cardoso, fala pra gente a respeito desse esporte. Enfim, a gente já acompanhou as imagens e o que a gente tem é que o esporte é extremamente violento, né? A grande maioria das pessoas acha. Infelizmente, às vezes a mídia também passa essa imagem erroneamente por questão de má informação, né? E o tiro esportivo, em primeiro lugar, ele é muito importante pela disciplina, né, pelo ar de companheirismo, de cordialidade que nós temos nos clubes de tiro, certo? É uma modalidade olímpica onde o Brasil ganhou sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E como eu falei, existem diversas modalidades no tiro esportivo, né? Tiros com carabina, tiros com pistola, com espingarda e dentro dos tipos de arma, tiros de precisão, né, que é o tiro esportivo, e a modalidade também do tiro prático, onde você vivencia uma situação mais dinâmica dentro do tiro, onde se combina precisão, velocidade, potência, né, que é uma gama muito interessante que o tiro oferece a quem quiser praticar, né? Como é organizado hoje na Bahia o tiro? Hoje o tiro na Bahia nós temos basicamente a Federação Baiana de Tiro Prático e Federação Baiana de Tiro Esportivo, né? Onde o tiro esportivo cuida dos tiros de precisão, né? Carabina mira aberta, carabina de ar, tiro ao prato, e a Federação Baiana de Tiro Prático que cuida das modalidades do tiro prático. Tiro então rápido, essas são as modalidades, né? Isso. Contempla. Isso, são as duas vertentes do tiro, esportivo e tiro prático, né? E a tiro prático nós temos hoje o IPSC, que é o mais famoso, que está em franca ascensão de pessoas praticando, né? E é muito interessante pela diversidade de situações em que você se envolve no tiro, né? Várias pistas, vários cenários e uma dinâmica muito interessante do tiro.
E hoje, quais são os destaques aqui na Bahia? Quem são os que estão na linha de alta performance hoje aqui? Disputa? Algum vai para a Olimpíada ou não? Olimpíada eu acho que ainda não. Mas para os eventos que acontecem pelo Brasil? Cenário nacional nós temos o pessoal da Carabina, o Cassiano Moreno, o Evaldo Lucena, né, se destacando bastante, Ricardo Fernandes se destacando. A equipe baiana tem se sagrado sempre no topo aí no Brasil. Né? Temos o pessoal do tiro ao prato também, que tem alcançado resultados muito bons, o Leonardelli. Temos no tiro prático o César Castro, que é o presidente da Associação Baiana de Tiro, e o Álvaro Neto, que está sempre aí também no topo nas modalidades de tiro prático. Então temos pessoas aí alcançando resultados bem expressivos em termos de Brasil. A gente também fala com o Fabrício Rebelo, que é também do movimento Viva Brasil, e fala a respeito da questão do desarmamento, que luta contra o desarmamento, e você também é atirador. Sim. Participa aí, ele tá nesse grupo de elite? Tá, a gente disputa aí, tete a tete ali, atira muito, Fabrício. Mas o Fabrício, apoio do governo? Infelizmente não, Paulo. A realidade do tiro hoje é uma realidade difícil do ponto de vista da manutenção dos atletas e do próprio esporte, das entidades que se dedicam, que tem que se socorrer exclusivamente de recursos no âmbito privado, das contribuições de seus sócios, porque apoio efetivo dos órgãos governamentais infelizmente não há. Inclusive é um problema que afeta até mesmo o tiro ao prato e as demais modalidades do tiro olímpico. Mesmo o Brasil estando aí às vésperas de sediar os Jogos Olímpicos, ainda se enfrenta a esse problema, infelizmente. Então, apoio nenhum. Vocês têm. Hoje, quantos membros tem o tiro esportivo? Olha, é difícil estimar. No Brasil inteiro é uma quantidade considerável. Aqui na Bahia nós temos uma quantidade boa de atletas praticando em cada uma das vertentes, como disse o Daniel. Né? Nós temos uma gama de atletas dedicada ao tiro esportivo, né? Principalmente tiro ao prato, os tiros de carabina, e que agora trazem excelentes resultados para o estado. E no tiro ao prático temos também já historicamente uma quantidade grande de atletas viajando, participando do circuito nacional e quase sempre trazendo bons resultados para o estado. Infelizmente é um esporte que enfrenta muita burocracia e por conta disso é difícil a formação de novos atletas numa quantidade que seria considerada ideal. Mas ainda assim, a duras penas, os atletas vão se mantendo e conseguem trazer novos adeptos para o esporte. Uma informação interessante é que o tiro ele permite atletas até de idade mais avançada praticando. Né? Temos pessoas de mais de 70 anos praticando o tiro prático, o tiro ao alvo. Então você veja como é um esporte que permite essa variedade de pessoas, né? Isso é muito bom. Agora eu fico assim imaginando e pensando, vocês estão falando a respeito do tiro, para o deslocamento desses armamentos todo. E como a gente está em vigor aí a lei da questão do desarmamento, qual a engenharia que vocês fazem, Fabrício, para poder fazer o deslocamento, as leis extremamente duras a respeito do armamento, acredito que atingem vocês, e aí, como é que fica? Bom, o atirador esportivo hoje, o atleta de tiro, ele é vinculado ao Exército Brasileiro. É atribuição do Exército fiscalizar as atividades dos atiradores, dos clubes, enfim, de todas as entidades envolvidas na prática do tiro. Então, ao iniciar no esporte, o atleta ele solicita um registro junto ao Exército, que é o certificado de registro. O Exército faz uma avaliação bastante criteriosa daquele requerente, né, daquele pretendente ao esporte, checa as suas condições pessoais, como a existência de qualquer antecedente criminal, inexistência de processo, estar respondendo a processo em qualquer das esferas judiciais, ter uma ocupação fixa, ocupação lícita, residência fixa, ter condições de guarda daquele equipamento que ele vai futuramente adquirir. E se o atleta satisfizer todos esses requisitos, ele obtém esse certificado. Uma vez com esse certificado, ele passa a poder solicitar também uma autorização para a aquisição de armas esportivas e, de posse dessa autorização, o Exército emite um documento, que é a guia de tráfego,
que autoriza o atleta a transportar suas armas e suas munições para as finalidades de competição e para a finalidade de treinamento. E aí a gente pergunta, a grande maioria dos telespectadores aí pergunta, que a gente entra num assunto agora extremamente, que é a questão do desarmamento. Como é que vocês enxergam essa questão de desarmamento, já que automaticamente trava o esporte, né? Sim. Vocês acabam sendo atingidos, o tiro esportivo no Brasil está condenado por causa da lei de desarmamento? E o que é que você acha dessa lei de desarmamento? Bom, inicialmente nós temos um trabalho, né, através do Movimento no Brasil, e nós acompanhamos muito a questão da segurança pública em relação às políticas de desarmamento, e nós temos notado que, infelizmente, o governo, através do Ministério da Justiça, sobretudo, tem insistido numa política que não está trazendo resultados. Nós temos os dados hoje que são disponibilizados por um estudo que é oficialmente adotado pelo próprio governo, que é o Mapa da Violência. O Mapa da Violência demonstra que a quantidade de homicídios no país, por exemplo, antes do Estatuto do Desarmamento, era menor do que agora. E sendo que nesse período o comércio de armas e munições no Brasil ele já sofreu uma redução da ordem de 90%. Os estabelecimentos que eram registrados na Polícia Federal no ano 2000 eram da ordem de 2.400 aproximadamente estabelecimentos. O último dado do ano de 2008 restavam apenas 280 estabelecimentos. Então quer dizer que as armas regularizadas acabam saindo do mercado e você abre um campo para as clandestinas. Que é o grande problema da violência que nós temos no país. Hoje não é a arma registrada. Então foi no registrado e deixou um espaço aberto para... Na verdade, esse espaço sempre existiu. É um Estado paralelo, né? Exatamente. O que há no país alimentando a violência criminosa é, sobretudo, o tráfico de armas. O Brasil é um país que tem uma característica muito difícil de ser controlada as suas fronteiras. Então, temos uma política para... Nem pessoal, nem uma política voltada de fato é o acesso do cidadão de bem e do atirador também às armas esportivas, armas sejam para defesa. Trava tudo. Trava tudo. Agora, uma coisa interessante que eu soube agora, tem uns 15 dias, que essa questão do desarmamento é tão complicada que atinge até as Forças Armadas. O Exército só tem 1 hora de tiro numa guerra. O Exército Brasileiro, você está tirando e depois dizer quantos minutos faltam aí, meia hora, enfim. E como é que o movimento faz? Vocês acham que há a possibilidade de... O Estatuto do Desarmamento foi criado em 2003, né? Eles têm chance de ser derrubado? Tem. E, inclusive, nós estamos agora acompanhando a tramitação de um projeto de lei, que é o projeto 3722 deste ano, do deputado Rogério Peninha, um deputado de Santa Catarina, que ele revoga o Estatuto do Desarmamento. Ele fez uma justificativa bastante fundamentada, mostrando que o Estatuto do Desarmamento não produziu os efeitos que se esperava. Na prática, não funcionou. Só foi uma propaganda, né? Exatamente. O pano de fundo era eleição, reeleição de um determinado presidente. E também ele tira, o Estatuto do Desarmamento, ele tira do Estado a responsabilidade pela segurança pública, porque ele acaba jogando a responsabilidade no cidadão. Ele diz ao cidadão que o cidadão não deve ter arma, que a arma do cidadão vai acabar sendo desviada, vai acabar indo para a mão de um marginal, vai acontecer um acidente. Então ele joga no cidadão a responsabilidade por se desarmar. É uma forma de dividir essa responsabilidade. E os efeitos disso, infelizmente, nós estamos colhendo agora. Não é uma exclusividade brasileira. Todos os países no mundo que implantaram políticas semelhantes tiveram fracasso na redução da criminalidade. Houve, na verdade, um aumento expressivo. A Inglaterra, eu acho que é o maior exemplo disso. Foi o país que primeiro adotou políticas de desarmamento nesses moldes e se tornou o país mais violento da Europa, com um crescimento muito grande na criminalidade geral e inclusive nos homicídios. Então, o projeto que hoje tramita no Congresso, ele revoga a sistemática atual do Estatuto do Desarmamento, que é uma sistemática baseada na proibição, e adota um novo modelo. Ele não libera armas, não é que porte de arma vai ser liberado, todo mundo vai poder andar armado, não tem nada disso. Porque é o primeiro momento que vai se achar que não, agora vai liberar, todo mundo tem direito de comprar arma. Não é nada disso. É uma nova sistemática de regulação, inclusive mais rígida do que a atual e mais ampla do que a atual, porque difunde a regulamentação, o controle das armas, que hoje é concentrado na Polícia Federal, para as polícias civis dos estados.
Mas essa nova legislação permite ao cidadão que, observando critérios objetivos fixados nessa lei, possa adquirir armas para a sua defesa. Então é um novo sistema de regulação, continua rígido, continua havendo um controle intensivo do Estado sobre a circulação de armas e munições, mas permite ao cidadão, uma vez satisfeitos os requisitos objetivos para isso, que ele adquira esses equipamentos para a sua defesa. Muito bem, vou voltar de novo a falar com o Daniel. Daniel, para um indivíduo, se quiser participar dessa modalidade esportiva, o que ele deve fazer? Certo, Paulo. Bom, em primeiro lugar, o indivíduo deve procurar um clube ou associação de tiro. Tem quantas aqui na Bahia? Não sei exatamente, você sabe, Fabrício, a quantidade de associações? Sim, mas de uma certa forma procura uma associação. São entre 5 e 10 associações de tiro. Acredito que sim. Na Bahia, nessa faixa. Certo? Você procura uma associação de tiro e vai ver informações sobre cursos de tiro, treinamento, para daí você poder se filiar a um clube, né? Passar a frequentar o clube de tiro, vai entrar junto ao Exército com a solicitação do seu certificado de registro, onde foi explicado, onde você vai ter que comprovar todos os seus antecedentes, sua conduta, sua condição de estar praticando o esporte do tiro, né? E aí você sim vai poder ter acesso à arma, né? E passar a praticar o tiro, seja na modalidade de tiro esportivo, tiro prático, que você escolher. Então ele não é um esporte popular, né? Ele na Europa é como esporte ligado à realeza, enfim. Então é um esporte hoje que, para ter essa inclusão, é caro, né? Ele é caro, tem suas limitações, algumas burocráticas, como a gente falou aqui, que são um pouco dificultadas, né? E é um esporte, o armamento é relativamente caro, principalmente no Brasil, onde também não tem incentivo à indústria, ao mercado. Como é para comprar os projetos para fazer o treinamento? Bom, existem empresas, o atirador ele pode também, junto ao Exército, ele solicitar apostilamento da atividade de recarga, porque é totalmente inviável você atirar com munições novas, é muito caro. Então o atirador ele tem autorização para fazer a recarga, e existem empresas que fornecem projéteis, fornecem pólvora, espoleta, tudo para você fazer sua munição, tudo baseado em dados técnicos, a depender de cada modalidade, e é mais uma das variáveis que a gente tem no tiro esportivo, né, que é a recarga de munições, onde isso também influi no seu resultado. E há um campeonato aqui na Bahia? Está sendo realizado, se realiza? Sim, temos, inclusive esse domingo agora temos mais uma etapa do Campeonato Baiano de Tiro Prático, né, IPSC, onde eu e Fabrício a gente disputa na mesma divisão. Quem está ganhando de quem aqui? Ele está em primeiro. Certo. Então existe o tiro prático, existe o tiro esportivo de acordo com as federações, as associações e clubes têm os seus campeonatos próprios também. E inclusive na Bahia já tivemos ano passado e esse ano a realização do Nacional Standard de Tiro Prático e esse ano o Campeonato Brasileiro de Tiro Prático, a etapa da Bahia, né? Então foi muito interessante, tivemos atiradores de todo o Brasil aqui, muita experiência que foi passada para a gente, e foi um evento que a Associação Baiana de Tiro realizou em seu stand, conseguimos vencer vários obstáculos e fazer um evento muito bom a nível nacional. Pronto, eu vou fazer a última pergunta aqui para o Fabrício, a questão de como é para guardar as armas, como é que é feito toda essa questão? Pode guardar em casa, num lugar específico, na associação, como é que é feito? Hoje a regra é que o atirador guarde a sua arma na sua própria residência, mas cercada de requisitos de segurança bastante rígidos e objetivos. É necessário que se tenha um controle de acesso ao local onde as armas serão guardadas. É necessário que esse local seja guarnecido de portas com trancas, dispositivos de segurança como alarmes, câmeras, a depender das características do imóvel, é necessário que você tenha grades, cofres. Então há uma série de exigências que são estabelecidas pelo Exército e que o Exército fiscaliza frequentemente. Então todo atirador ele recebe pelo menos uma vez ao ano a visita dos oficiais do Exército que vão à residência e identificam aquelas condições sobre as quais as armas estão guardadas.
Então, o registro só é mantido se todas as condições de segurança estiverem atendidas. Inclusive, falando sobre isso, existe a visita inopinada, que é aquela em que o Exército simplesmente estou indo em sua casa vistoriar, certo? E tudo tem que estar de acordo. Você, né, tem que estar diante da lei. Daniel, obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Sucesso lá. Se tiver o campeonato aí, pode dar pra gente que a gente vai divulgar. Pronto. Tanto você como o Fabrício, e nos manter informados a respeito da questão da lei, que se possa ou não ser caçada a questão aí do que foi aprovado em 2003, Estatuto do Desarmamento. Com certeza, Muito estaremos obrigado, acompanhamento. Prazer. Também falamos aqui sobre o tiro esportivo aqui no nosso programa. Eu vou ao break e volto daqui a pouquinho. Vamos falar do Vitória, que venceu ontem a equipe do Grêmio Barueri, e também a expectativa do Bahia, que enfrenta daqui a pouco a equipe do Santos na Vila Belmiro. Detalhes em instantes. Sometimes everything's wrong. Now it's time to sing along. When the day is night alone. Hold on if you feel like letting go. Hold on when you think you had too much. This life will hang on, 'cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries, and everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Hold on. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Estamos de volta agora para falar do Vitória, continua absoluto, 47 pontos na competição, venceu ontem o Grêmio Barueri. Está aqui comigo Jorge Catugi e também o Luiz Pereira, da Rádio Cristal, que ontem acompanhou o jogo. Foi um bom jogo? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. O jogo não, fraco. Boa noite já, tá tudo escuro lá fora. Essa tá tudo escuro. Não, no jogo, o negócio é o seguinte, todo mundo vem aqui para não perder do Vitória, para tentar não perder do Vitória. Aí se fecha totalmente. Ontem a gente via tranquilamente que o Alê colou em Pedro Quem, não deixavam o Wellington jogar e sobrou somente o Michel. E aí a gente ouvia, antes do jogo começar, aquele goleiro que jogou no Bahia, o René, que hoje é do Barueri, ele diz o seguinte: nós sabemos o seguinte, que Pedro Quem está muito bem, que Nino está voando e o Wellington é o melhor passe. Então temos que neutralizar essas peças. E tentaram.
o lance mais emocionante foi justamente o pênalti que o juiz deu e o Pedro quem perdeu. E no segundo tempo, o Vitória fez 1-0. O próprio Grêmio Barueri acha que ficou satisfeito, né? Que, não, vamos lá, eles não vêm aqui. As torres gêmeas, o Elton e o William não funcionaram muito bem ontem. Ontem não esteve muito bem a dupla. E no segundo tempo, o Pedro Quem saiu da esquerda, foi para a direita para tentar alguma coisa ajudando o Nino. E o Tartar entrou na esquerda para ajudar o Gilson. Mas não surtiu efeito. Na verdade, todo mundo chega aqui para não perder do Vitória. Essa é a grande verdade. Mas perdeu 3 pontinhos, mais somados com os que tinham, né? Agora estão com 47, né? 47? Ah, bom demais. Vamos aproveitar, antes de Catuxi falar, vamos rever aí os melhores momentos. O Vitória venceu, vamos ver o gol aí. Acabou no Michel, né? Que foi o único que ficou livre. Exatamente. E o Vitória acabou fazendo aí um gol, por sinal, um gol bem trabalhado. A bola pegou na trave. E aí a bola pega e entra, que coisa, né? Uma boa armação que o Vitória fez ali. Agora, já falando com o Catuxi aqui, uma das questões, Catuxi, a gente acompanha aí o jogo do Vitória ontem. O Vitória venceu por 1-0. Chegou um momento no segundo tempo, principalmente no final, que o time do Barueri acabou dando sufoco no Vitória. A gente via a hora de empatar. De vez em quando o Vitória vence por 1-0, isso aconteceu aqui contra o CRB, enfim, contra o América de Natal, se eu não me engano. O Vitória passou o sufoco desnecessário para um time que consideravelmente extremamente fraco. Boa noite, Paulo. Um forte abraço a todos do Canal 9. Mas é exatamente, quando o time resolve sair para jogar, aí você vê que ele demonstra não bem uma qualidade, porque a equipe do Barueri tem bons jogadores, mas jogadores que não estão assim naquela fase muito boa, como é o caso do Marcelinho Barão. Não, o Marcelinho apareceu no primeiro tempo, no segundo se escondeu. Se escondeu do jogo, é o principal jogador. Então esses times vêm com um propósito o quê? Primeiro não perder. Só que quando eles estão perdendo não tem mais nada a perder. Né? Tá perdendo por 1, por 2, por 3 é a mesma coisa. E aí resolve atacar. E aí quando vai atacar, aí você vê as situações de perigo que o Vitória consegue passar. E aí você vê também as falhas que acontecem, que ocorrem na questão da marcação. Então é isso que acontece. Isso já aconteceu com o CRB, jogos que o Vitória passou sufoco com o próprio Guarani, quando só venceu por 1-0. Mas no primeiro tempo, quando estava 0-0, a gente via que o CRB foi... o Grêmio Barueri, no começo do jogo, foi o que teve as melhores chances. Exatamente. Os caras perderam muitos gols. Eles tiveram oportunidades, a finalização, talvez uma só que tenha sido na direção do gol, a que Deola mandou para escanteio, mas foram situações que chegaram próximas, né? Então, esta é a questão, Paulo. Os times vêm com um propósito, mas só que quando eles resolvem sair um pouquinho, então eles também, claro que vai aparecer as falhas, né, também por parte do Vitória. E o Vitória tem seu espaço, é o que eu disse ontem. Se o William tivesse uma noite boa, o Elton também, o William. Se os dois tivessem uma noite boa, fazer os 3 ali, porque perderam vários gols, bolas que eles normalmente não perdem. Normalmente não perdem. E o passe de William para o Michel foi maravilhoso também, né? Mas só que tem um detalhe, mas eu acho que o mentor principal da jogada foi Elton, porque na saída do Elton pro lado esquerdo ele puxou os 2 zagueiros e aí abriu a brecha exatamente por onde Michel penetrou e a inteligência do William que viu bem o companheiro e rolou bem a bola. Então a puxada do Elton, quando ele saiu pro lado esquerdo, ele puxou os 2 zagueiros e aí abriu a brecha. Então também o jogador mostrou a qualidade sem a bola. É um time entrosado. Um time muito bem armado, um time entrosado que dificilmente vai perder. Jogando o que sabe, dificilmente o Vitória perde. E eu não acompanhei depois os outros resultados de ontem, né? Estou vendo aqui, o Goiás acabou vencendo, o Guaratinguetá venceu a equipe do Criciúma, boa para o Vitória. Excelente resultado. O melhor da equipe resultado, do Vitória. Agora, como é que fica o Vitória? Já se preparando, mudando a página, joga sábado contra a equipe do América de Natal. O Vitória, só ainda falando sobre essa questão de colocação, são 5 pontos. Sim, agora a vantagem do Vitória para o Criciúma. Então isso quer dizer o seguinte, mesmo que aconteça, é uma hipótese, Vitor, mesmo que aconteça o Vitória perder o jogo lá em Natal, ele ainda continua na liderança, mesmo que o Criciúma venha vencer. Porque são 5 pontos, então ele ainda teria uma vantagem de 2 pontos. Então você vê como está uma folga boa a equipe do Vitória. Agora, claro, é como disse o Carpegiani, ele sabe que daqui para frente
todo mundo vai querer ganhar no Vitória. E o América de Natal não vai ser diferente, principalmente porque ele perdeu ontem e está se distanciando da zona de classificação e ele não vai querer ficar se distanciando. Então vai ser um jogo muito difícil lá em Goianinha para a equipe do Vitória. E o Goiás, hein? O Goiás está crescendo, junto, né? O Goiás tirou o São Caetano. O São Caetano tomou 4-1 ontem do Asa de Arapiraca. 4-1 o Asa de Arapiraca ganhou do São Caetano. Então você vê como esse campeonato está numa situação e você vê que o CRB foi lá e ganhou do Bragantino, 2-0 dentro do Bragança Paulista. O Bragantino que ganhou do Vitória. Quer dizer, você vê como está o nivelamento desse campeonato. E ninguém esperava a derrota do Criciúma também, né? E quando o Guaratinguetá, que o time está desesperado, né? O Guaratinguetá está numa fase de crescimento. Por incrível que pareça, ele já vem de 3 vitórias seguidas. Poucos estão alertando para isso, para a questão do Guaratinguetá. Mas ainda está na zona do rebaixamento. Está na zona de rebaixamento, mas já está ali próximo daqueles que estão fora. Ele está com 18 pontos já. Então é tudo ou nada o segundo turno para esses times. E como você perguntar, Paulo, o Vitória volta a treinar hoje à tarde, porque o time viaja amanhã à noite. Ainda treina amanhã pela manhã aqui. E sexta-feira ele já vai treinar em Natal no CT do ABC. Então esta é a programação do Vitória para o jogo contra a equipe do América de Natal. Esse jogo que vai acontecer lá em Goianinha. Está confirmadíssimo lá em Goianinha. São 70 quilômetros de Natal. O América teve que bancar, né? Colocaram algumas situações lá que melhorou, aumentou a capacidade do estádio. Então os Jogos do América serão mantidos lá na cidade de Goianinha. Sábado, né? Sábado, 16 horas. 4 horas da tarde. E o Vitória perde alguém depois do jogo? Não, ganha alguém, tá todo mundo... Não perdeu. O time está todo completo. Quem ele perdeu foi Giovani, que rescindiu o contrato. Finalmente acabou a novela. Giovani está indo para o América Mineiro. Aliás, o América tomou essa pecada do Ceará dentro de casa, né? 3-1 ontem. Você vê como o América está descendo a ladeira. E Giovani está indo para lá. E o zagueiro Dankler, né? Que está afastado do grupo. O jogador tem contrato com o Vitória até dezembro de 2012, portanto agora, só que ele está junto com o empresário dificultando a renovação. O Vitória já vem conversando com o jogador há algum tempo e o jogador está dificultando, então o presidente Alex Portela resolveu afastá-lo do grupo. Ele vai ficar treinando à parte até resolver esse imbróglio aí, se ele vai continuar ou não no Vitória. Criciúma e Bragantino, Joinville, ABC, Paraná e Goiás, os jogos da próxima rodada também do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória... Aí, com são jogos que interessam diretamente ao Vitória, né? O Criciúma e Bragantino, o Criciúma jogando em casa, então, os times que vão aí, portanto, dando sequência na competição. O Bragantino no desespero, ABC no desespero, porque o ABC está próximo da zona de rebaixamento e o Paraná na zona intermediária com o Goiás. Então, por aí você vê que são situações complicadas. Lula, 5 pontos, Vitória tranquilo. 5 pontos do primeiro para o segundo. É uma distância quilométrica, né? O Vitória está muito Quase bem. 2 vitórias. Exatamente. Muito um bem. empatezinho lá em Natal não vai ser ruim. Não vai ser ruim. O pior é que o Vitória não joga para empatar, só joga para ganhar. Joga para ganhar dos outros. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho vamos falar a respeito do Esporte Clube Bahia e também do Campeonato do Nordeste. Já saiu a tabela, enfim, para você que gosta do Campeonato do Nordeste, está de volta a partir de janeiro, não é isso? A partir de janeiro, Paulo, já temos o Campeonato do Nordeste. Só um detalhe, ontem o Vitória ganhou do Bahia na Copa... A gente fala daqui a pouco a respeito disso. Vou ao break e volto daqui a pouquinho aqui no Canal 9, o programa Turma da Bola. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas.
Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. De volta para falar agora do Campeonato do Nordeste, que começa o ano que vem. E aí ontem a CBF acabou divulgando o calendário. E você que sempre gostou do Campeonato do Nordeste, finalmente está de volta. Uma boa, né? Mais uma competição. O Campeonato do Nordeste, que naquela primeira edição foi realmente fantástica, né? E aí, mas já temos Márcio Júnior aqui que vai falar do Bahia. Mas só falando do Campeonato do Nordeste, será uma boa volta do Campeonato do Nordeste. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem o calendário do futebol brasileiro do ano que vem. As principais modificações em relação à temporada desse ano são a extensão da Copa do Brasil, que contará, no caso, com os times que disputam a Libertadores e será disputada até novembro, e o retorno da Copa do Nordeste. Além disso, durante a disputa da Copa das Confederações, que vai de 15 de junho a 30 de junho, não haverá rodadas dos torneios nacionais. O Brasileiro da Série A começará no dia 26 de maio e se encerrará no dia 8 de dezembro. A Copa do Nordeste, que está fora do calendário da CBF desde 2003, com exceção de 2010, que não contou com os principais clubes da região, terá 12 datas e será disputado entre 20 de janeiro e 17 de março. 16 clubes disputarão, sendo que Bahia e Pernambuco terão 3 representantes cada, enquanto Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba e Sergipe terão 2. Maranhão e Piauí estão fora dessa edição, porque o Maranhão e o Piauí, pela CBF, não eram um caso tido como do Nordeste. Só para concluir, a Confederação diz que vai de 15, a Copa das Confederações vai de 15 de junho a 30 de julho, tá certo? E uma boa volta do Campeonato do Nordeste. Hein? Claro. Tudo que você fizer em prol do futebol do Nordeste é bom, né? E me parece que vai ter até um prêmio de dinheiro. Né? Não, parece não. Terá o prêmio. Tem um prêmio de dinheiro. Então, mas, nada mais do que justo se você aplicar seu recurso em prol do futebol. Claro, maravilhosa essa ideia A gente acompanha aí as imagens, daqui a pouco a gente fala da Taça BH, agora, onde o Vitória venceu o Bahia. A Copa do Nordeste tem que ser um campeonato que tem que trazer algum benefício para o clube. Porque senão vai acontecer que nem daquela nova edição do ano retrasado, se não me engano. Vai acontecer que alguns clubes vão largar de mão, outros vão disputar alguns jogos e... Sub-20, sub-23? Não, mas tu vai receber dinheiro quem ganhar. Tem que ter algum benefício. Não tem. A Sul-Americana. Vale vaga para Sul-Americano no Campeonato do Nordeste. O benefício é esse. Benefício. Porque você vai tirar tempo, perder tempo e jogadores para você colocar numa competição em que você não vai acabar ganhando nada, não vai agregar nada para o seu clube. Infelizmente, hoje o futebol é um comércio, é um negócio. Você não vai poder perder tempo é dinheiro no futebol e em todas as outras áreas, para uma competição que não vai agregar nada para você. Você tem vaga para a Sul-Americana, vai receber, o campeão vai receber coisa em dinheiro. Vai receber dinheiro. Agora, vamos falar do Bahia. Bahia que joga daqui a pouco contra a equipe do Santos. E fale para mim, o Bahia desce a ladeira, o Bahia está sendo desmontado completamente, porque o técnico já caiu fora. Apesar que Jorginho hoje já assume lá na Vila Belmiro. O técnico caiu fora e torcedor tem uma coisa muito complicada no Bahia. Porque o Caio Júnior foi embora e nem deu tchau. Tá acontecendo alguma coisa no Bahia, porque o técnico ficou 10 partidas no comando do clube e quando foi embora nem deu um tchau. Por que ele não deu tchau? Foi o Fabinho que acabou?
comunicando a saída dele? Não, Fael. Fael? Quer dizer, ele não deu tchau, o que tá acontecendo? Ele não gosta de ninguém? Tá todo mundo brigado no Bahia porque o técnico foi embora por problemas familiares. Quer dizer, não foi por deficiência técnica do técnico, porque foi ele que pediu pra sair. Ele tirou o time ele entregou o time, ele Então- pegou o time na linha lá do rebaixamento e deixou o Bahia fora. Né? Até porque, Paulo, essa questão de deixar o Bahia fora não foi nem por eficiência total do Bahia. Não tô tirando os méritos do que o Caio Mas ele Júnior ganhou da fez, Ponte não. Preta e ganhou do Palmeiras. Exatamente, é isso. Não tô tirando os méritos do Caio Júnior, mas a gente observa. Tá rachado que... o grupo. Tá. Quem comanda o racha lá é Tite. É aquela questão. É o zagueiro o Tite, né? Tite é o capitão do Bahia. Ele comanda o grupo dele. Sim, se Aí o tem Tite é o Fabinho capitão que do tem- Bahia, no dia que Caio saiu, ele não falou nem com ele. Falou com o Fael. Chamou o Fael e disse, meu irmão, avisa aí que eu tô sartando. Ele só falou com o Fael, mas ninguém. Quer dizer, tá acontecendo alguma coisa muito complicada no E Bahia. o Tite é o comandante disso, as imagens do Tite. A gente tem a gente preserva muito a imagem do jogador e do atleta, Paulo, porque todos têm família, enfim, mas Rachado os rumores que deve saem do Bahia são horríveis. Você perde um técnico Rachado sem deve explicação, palpável, enfim. São coisas que a gente começa a questionar. Rachado, Paulo, com certeza deve estar. Agora, eu não vou aqui dizer que o torcedor tá rachado e quem tá fazendo isso é tal fulano. Agora, tem aquele grupinho de afinidade. Sim, pelo menos de ouvir dizer, diga aí. Tite, Souza, alguns jogadores Fabinho, andam juntos. né? De ouvir dizer, que eu não tô lá dentro pra que ver. já são jogadores mais calmos, também andam juntos. É aquela questão, você não vai ficar... Por exemplo, Paulo gosta de um determinado tipo de coisa, Paulo um rapaz mais tranquilo, não vai ficar do lado de Catuji, que é um rapaz baladeiro. Isso é normal, vão trabalhar junto, trabalham junto. Mas Paulo, no momento que está com seus amigos, vai preferir ficar num lugar mais calmo, mais reservado, conversar sobre coisas mais calmas. Já Catuji gosta da balada. Sim, mas Então, na hora do programa aqui, Paulo... Margarete disse que não, ela disse não. É modo de falar. Mas na hora do programa aqui, todo mundo se une em prol da melhoria do programa. Ô, Lula, eu acho o seguinte, ó, eu vou fazer uma pergunta aqui pra você. Eu acho que esse negócio de rachar é conversa fiada. O time é ruim mesmo. Olha, não é Sempre tão tá ruim. procurando desculpa, O problema você tá- não sim, é desculpa, mas tá falando do Bahia, Paulo. não tô falando de outro time. Paulo, tô falando do Paulo, Bahia. olha, você repare o seguinte, o Bahia trouxe um monte de medalhão. E onde tem muita medalha, não tem progresso. Não tem progresso. Observe o seguinte, tem aí Mancini, Cleberson, Fabinho, Tite, que não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Devia sair do time. Tite e o Coelho. São figuras decorativas. Os caras não Vamos por produção. O que é que esses caras têm produzido? Nada. Nada. O Bahia tá nessa situação. Se Souza fizer gol, tem gol. Se não fizer, só Jesus na causa. Então, tá difícil. Alguma coisa tá acontecendo. O Márcio tá certo. A gente não pode chegar lá e dizer. O Souza disse ontem em uma entrevista. Eu não tenho por que levar ninguém para jantar na minha casa. São meus amigos, são companheiros de trabalho, mas levar para jantar na minha casa só vai um ou dois. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Estão lá, tudo bem, e acabou a história. Agora, unidos dentro de campo em prol da vitória do Bahia, não estão. E por que os jogadores da base, outra pergunta que o torcedor tem que se fazer, por que os jogadores da base não têm espaço? É o técnico? Porque o técnico não é maluco. O técnico tá vendo que o jogador da base tá dando resultado, por que o jogador da base no Bahia não pode jogar? É um racha? Os medalhões não estão deixando? Os medalhões não jogarem? deixam. Por que não pode? Jussandro entrou, foi substituído no intervalo com a desculpa de que já teria um cartão amarelo e na altura dessa do Campeonato Bahia não poderia ter um jogador expulso para ter um a menos em campo. Existe. Se fosse assim, imagine, 4 jogadores estão com cartão amarelo num jogo difícil. Ele só tem 3 substituições, ele vai fazer o quê? O Jussandro jogou bem a última partida? Jogou. Será que tá inclusive, escalado pra hoje? os amigos que você Joga acompanhou... hoje? Joga. Inclusive, os amigos que você acompanhou na CBN ouviu com clareza que todos nós votamos no Jussandro como o destaque da partida. Saiu no intervalo e ainda assim foi votado como o melhor jogador, porque jogou muito bem, fez muito mais do que todos aqueles que estavam passando pela lateral esquerda do Bahia. Não só isso, deu equilíbrio naquele setor esquerdo. O Jussandro, ele tá na imagem, deu equilíbrio. Será que joga o Jussandro hoje, hein? Eu espero que jogue. Agora vamos ver Quem se vai vão improvisar. deixar o menino jogar a partida O Bahia inteira. Quem que continua... volta pro Bahia hoje?
volta pro Bahia. Vai perder o Quim no último jogo e quem... Tá voltando o Elber. Lomba não joga. Lomba não joga, tem Fabinho. Porque Fabinho e Lomba tomaram o cartão amarelo, os dois. Estão cumprindo suspensão. Tá voltando o Mancini. Tá voltando o Helder. Tá Pelo voltando... amor de Deus. Em vez de você dizer... Em vez de você me dar uma alegria dizendo que Helder tá voltando, Lulinha aí... Tira aí o Lulinha. Tira o Lulinha, porque Helder e Mancini... Olha, eu não senti falta, Lula, do Mancini. Não sei Ninguém se você sentiu. Eu não senti falta do Ninguém Mancini. sentiu. Caio César entrou no Bahia e jogou muito mais do que o Mancini vem jogando. É aquilo que a gente tá falando. Não tô dizendo aqui que o Mancini é o pior jogador do mundo, mas pelo que a gente conhece do Mancini, ele tá devendo e muito no Bahia. Cleberson, volta quando? Tá pra voltar, tá se recuperando de contusão, acho que no próximo jogo, Estamos já tá já recuperado. chegando em setembro. O Coelho jogou esse ano? Jogou 20 minutinhos num jogo, 30 no outro. Jogou no A departamento culpa é de quem? Departamento A culpa é de Médico quem? Futebol Diga aí, ó. Clube, ele Olha, é figurinha a culpa é de carimbada. quem contrata. A culpa é de quem contrata. Eu me recordo do O Bahia contratou o jogador pra ficar só na... Eu me recordo do Não, Paulo, o que Vitória do você ano não tá passado. entendendo é o Você seguinte, se lembra do ele Vitória é do ano passado? um bom assistente médico, então Ah, o departamento brincadeira. médico do Bahia não quer perder ele na Você assistência se lembra do médica, Vitória do ano passado? Não foi pra lugar nenhum. Trouxe Lúcio Flávio, Giovanni, Geraldo, Trancinha, Zé Luiz. Não foi pra lugar nenhum. Aí Angione, com sua sapiência, né? Ele maravilhoso, diretor de futebol, aí traz um monte de medalhão, um monte de gente que não quer nada. Só pra concluir o Bahia aqui. Ricos, todos ricos. E se você tá rico, você vai meter a perna, meu filho? Pelo amor de Deus. Fala o Bahia aí que joga hoje, daqui a pouco a gente vai falar da Taça BH. Dá tempo ainda pra falar da Taça BH? Dá tempo. O Bahia Então que vamos lá. joga hoje é Omar, porque Lomba não vai jogar. Lateral direito. Neto. Jogou bem no último. Jogou. É o jogador da posição e é aquilo que eu falei, faz mais do que o improvisado. Sim, que é vamos lá. da posição. Aí Neto, Dani Moraes, Tite e Gil Sandro, se deixaram o menino jogar a partida inteira. Aí no meio nós temos o Vitor Lemos, o Fael, talvez o Helder, se voltar, se o Barrocas, que hoje vai comandar, achar que o Helder deve voltar, Zé Roberto e o jogador Caio César, provavelmente o Mancini. Na frente, Souza e Lulinha. Aí, o time do E Bahia Gabriel? joga daqui a pouco. E Gabriel, esqueci o Gabriel, porque o Lulinha voltou, o Souza e o Gabriel. Que já entrou cansado no último jogo. Na hora que Gabriel entrou, Mas já é estava porque, cansado. Lula, todo mundo sabe que o Gabriel é um dos destaques do clube. Ele e o Souza. Então, todas as jogadas, a maioria das jogadas é nas costas do Gabriel. Não tem que doente você correr 90 minutos para um time inteiro, só as jogadas, a maioria... Se em cima ele de tá você é correndo complicado. demais, ele tá na posição errada. Não, a posição jogador dele não é é feito pra essa. correr O problema demais, é que ele não tem um O descanso. jogador não é feito pra correr demais, não, filho. O jogador Ele corre a ele bola. não tem o descanso, Lula. Ele tá na posição certa, inclusive foi a posição que ele teve destaque no Campeonato Baiano. O problema é que no Campeonato Baiano ele tinha outros jogadores para ajudar ele. Tá, vamos lá, vamos fazer o seguinte, o Bahia joga daqui a pouquinho contra a equipe do Santos na Vila Belmiro e vamos falar da Taça BH. Vamos ver as imagens aí, o Bavi ontem que jogou, o Bahia, o Vitória acabou vencendo o Bahia após derrota Goiás e Vasco nas oitavas de final da Taça BH Sub-20. Bahia e Vitória se enfrentaram ontem para disputar uma vaga na semifinal do torneio. O Leão não teve muita dificuldade para derrotar o rival por 2-0 com gols de Léo e Wellington, ainda no primeiro tempo. Com isso, o rubro-negro enfrentará o vencedor da partida entre Santos e Flamengo. Tá de parabéns aí os meninos do Vitória que venceu ontem na Taça BH. Foi como o Catugi falou, se eu não me engano, das últimas 19 partidas, o Vitória... 16 partidas, o Vitória venceu 13. 13 partidas. Quer dizer, a base do Vitória tá dando um show de bola em cima Perdeu da base duas, do né? Perdeu duas e empatou uma. Empatou duas. Quer Perdeu dizer, uma. De 16 jogos, 13 vitórias, uma derrota, 2 empates, absoluto. A base do A Vitória. base do Vitória em cima da base do Bahia. Tá tendo aí uma boa performance. Por isso que o Vitória tá com vários na base, no time titular. Vários. Enquanto o Bahia tem quem? Jussando que a torcida pediu e a imprensa pediu e não tinha como negar agora, aí botaram o Jussando. Não tem ninguém, bota ele. Quer dizer, enquanto o Vitória tá muito bem com vários e vários. E quando chegar de BH agora, incorporam mais alguns aí. E o Bahia. Principal, né? Pelo amor de Deus, olha, sinceramente. O Bahia vai paga... seguir essa via crucis. Hoje, vamos pedir a Deus que Neymar não jogue nada
e que o Santos não joga Neymar nada. Futebol Clube, porque depois que Neymar voltou da seleção, 3 vitórias, 3 jogos e 3 vitórias do Santos. Muito bem, muito obrigado a todos que acompanhou a gente. Estaremos de volta sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde, para falar, portanto, do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, jogo de hoje do Bahia, e também da expectativa do Vitória, que enfrenta sábado a equipe do América em Natal. Um abraço a todos. Fica aí, portanto, nesta quarta-feira e continue ligado. O jogo daqui a pouquinho do Bahia, transmissão da Rádio Cristal AM e o 350 e também na Rádio CBN. Um abraço, tchau, tchau.